Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa live que é uma aula. Ela vai ficar gravada para as minhas alunas. E o tema dessa aula é: quero prosperar, não quero superar nada, tá? A gente vai conversar sobre isso. Por que normalmente eu trago aqui um diamante? Porque todos nós somos uma pedra. Nós somos uma pedra que precisa de lapidação. Antes de mais nada, já envia para pelo menos 7 amigas para estar participando dessa aula, tá? Eu já vou mandar aqui para as minhas maravilhosas, insuportáveis. E nós somos seres que precisam de lapidação. Por isso que eu trago aqui um diamante, porque a gente precisa desse autodesenvolvimento, a gente precisa se autodesenvolver o tempo todo para assim gerar prosperidade. Senão se fosse fácil, todo mundo fazia. Anotou já essa frase? Se fosse fácil prosperar, todo mundo faz. Só que o que acontece? Muita gente não tem força, não tem ação, não tem vontade de começar. E aí, o tema da nossa aula é sobre isso. Por que superar desafios? Por que olhar para os desafios? Tá? Vou colocar aqui, ó, o nome desafio, problema. Coloca ali, lista o teu. Vou colocar aqui problema, que é como todo mundo gosta de chamar. Eu gosto já de chamar de desafio, tá? Você tem aqui um problema, um desafio que você precisa olhar. Bruna, eu não quero olhar, mas aquilo me machuca muito. Estão conseguindo me ouvir? Para qualquer mudança, ela precisa ser vista. Quando você não vê um problema, ele volta, e ele volta, e ele volta, e ele volta. Porque tudo que é de desafio precisa ser visto, precisa ser olhado, enxergado. Muitas vezes a gente não enxerga aquela superação, a gente só faz. Eu vou anotando os passos, depois eu vou explicar para vocês bem certinho, tá? Então você precisa aprender a fazer um movimento. Tá? Que isso a gente ensina dentro do nosso treinamento. Bruna, tem um problema. Ai, tem um ventão aqui. Bruna, tem um problema, mas eu não quero olhar para esse problema. Aí sabe o que acontece? Ele toma um outro rumo. É como se fosse um outro caminho. O problema vem pra cá. O que acontece com esse problema? Vitimização. Julgamento. Arranja culpados. Tá? Tá aqui, ou você aceita, ou você toma uma outra proporção. Se vitimiza, tá? Por que eu tô explicando tudo isso? Porque aqui, lembra quem já assiste algumas lives minhas sabe que eu sempre faço esse desenho. Isso aqui é um resumo da tua vida, tá? A tua vida veio acontecendo fatores. Vários fatores ao longo do percurso. Ele tá bem no meio, tá? São várias coisas que acontecem. Umas são maiores, outras são menores. Mas isso aqui é a tua vida. Aqui tu tá na tua idade, tá? Na sua idade de agora. Pega essa chave. Você tem duas opções. Ou você entra em uma, ou você entra em outra.
sempre, sempre, a vida inteira, ou você vai entrar numa postura, ou você vai entrar em outra postura dentro da mesma coisa. O que acontece quem entra aqui? Vem o desânimo. E a frustração. Gente, isso aqui, ó, vocês não vão ver em nenhum lugar, tá? Porque isso aqui veio como um chamado pra mim hoje. Então, vocês não vão ver ninguém falando disso em nenhum lugar. Então, pega essa chave, tá? Vem um desânimo e uma frustração. E aí, sabe o que acontece? Volta pra cá. E aí, na tua vida acontece o quê? Mais um pontinho não resolvido, tá? Agora, quem escolhe olhar para um desafio? Tô olhando para o desafio. O que acontece? Entra em movimento. O que é um movimento? É você dizer assim, ó, chega. Eu não quero mais passar por isso. Então, quando você aceita algo, você olha para aquilo, você tem coragem de fazer algo diferente. Então, você dá um ponto final e diz assim, ó, chega, chega. Toda pessoa precisa passar pelo dia do chega em alguma situação, tá? Chega. Porque aí, quando você olha para aquilo, você começa a fazer ciclos novos. Você sai do ciclo ruim e entra num novo ciclo. É um ciclo, quando você aceita dizer, eu não quero isso, você tem coragem para fazer coisas diferentes, porque antes você não tinha. É energia. Se você fica num lugar o tempo inteiro com dor, você não consegue fazer diferente, você não consegue entrar numa outra vibração, porque você está naquela vibração de vitimização, julgamento, todas as vibrações negativas no ser humano. Bruna, tu não passa por desafio? Mentira, é claro que eu passo. Só que o que acontece? Eu decido pegar esse desafio, esse problema e olhar para ele. É só isso. Eu sei de muita gente que não gosta de mim porque eu falo algumas coisas que não quer olhar. Só que aí o que acontece? Volta e volta e volta. Então, quando você aprende a dizer chega, aprende a fazer movimento e aprende a dizer chega, você cria em você força de vida, tá? Vou botar aqui um bracinho de força. Ai, eu sou péssima em desenhar a mão, tá? Você cria força para fazer diferente. Então, você consegue fazer planos. E consegue fazer um pouco por dia. E aí começa a curtir o caminho. Por que nós chamamos as gurias que estão dentro do treinamento de insuportáveis? Porque elas estão curtindo os desafios que vão aparecendo e deixando de ficar na vitimização. Estão pegando essa chave? Estão pegando esse movimento? É sobre isso. Por que a maioria das pessoas não tem força? Porque elas estão vibrando aqui e não estão vibrando aqui, que é o mais, que é o positivo, que é fazer alguma coisa com aquilo que vem, porque sempre vai vir. Quem aprende a olhar para isso aqui, fazer movimentos para isso aqui, para de ver o foco aqui. Porque você opta, ou você olha para um lado, você olha para o outro.
outro. Não tem como. Entendeu? Então, Bruna, eu quero prosperar, mas eu não quero superar. Desculpa, tu tá aqui na culpa, na vitimização, tentando achar culpados. Prospera quem se mexe, quem sai do lugar, quem aprende a olhar para o desafio, quem aprende a fazer diferente. Por que tem tanta gente que veio de condições super ruins e crescem na vida, prosperam na vida, são abundantes? Por quê? Porque eles aprenderam isso aqui. Não dessa forma, porque dessa forma foi um chamado. Entendeu? E aqui, ó, que é o mais massa de curtir, começa a ter micro resultados. E quando você começa a ver os micro resultados, você cria força. E quando você cria força, vem novos desafios. E esses novos desafios fazem com que você aprenda a olhar, aprenda a se movimentar, aprenda que se você não fizer nada, ele vai voltar. Então, se aqui você não dá esse chega, ele volta pra cá. Ele volta porque você se vitimiza e o problema fica andando em círculos, se você não aprende a fazer o movimento certo. Então, às vezes, você vai ter que alinhar até encontrar o movimento certo, porque você não quer mais aceitar aquilo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E aí, você tem força para criar planos, para entrar na vida, para fazer diferente. Isso serve para quem quer fazer academia, mas isso também serve para quem tem desafios. Por exemplo, assim, ó, tenho minhas alunas que umas têm desafios com funcionárias. E aí, o que acontece? Tem um problema com funcionário. Tá aqui. Escreve aqui, funcionário. Tá? Tu aceitou que tu tem problema com funcionário? Não. Veio pra cá. Ficou na vitimização, ficou no julgamento, ficou no arranjar culpados. Não faz nada. Então, quando você aprende a dizer assim, ó, não, realmente, isso é algo que vem replicando na minha vida, você faz movimento. Aqui dentro dos movimentos, a gente tem leques que a gente trabalha, tá? Não é um movimento. Às vezes uma pessoa precisa fazer vários micromovimentos até entender o que eu tô falando. Então, provavelmente isso aqui não é de agora. Não é a primeira funcionária que deu problema. Então vai olhar mais profundo. Realmente deu. Vou olhar mais profundo. Realmente é o que aconteceu. Mesma coisa, relacionamento. Quer um relacionamento sadio, duradouro, forte. E aí o que acontece? Coloca no lugar do problema, coloca aqui relacionamento, um casamento duradouro. Tá olhando para aquilo? Não, é mais fácil trocar de namorado. E aí fica aqui. Em vez de aprender a fazer diferente, em vez de aprender ver que é massa fazer, não, fica no julgamento, fica na vitimização, fica. E fica numa bolha. E aí essa bolha, com o tempo, ela aumenta. Então o que era um probleminha passa a um desânimo profundo, a uma frustração. Porque não é mais um probleminha, já é algo que você tem uma consciência para fazer diferente. Mas não faz. Porque é mais fácil tentar arranjar culpado. E aí, esse bolo fica um bolo que vai aumentando. O tempo inteiro. Aumenta a intensidade, aumenta a vibração. Ele é como se fosse assim, ó, as coisas acontecem
de várias formas, de um jeito diferente. Como assim? Ele vem camuflado. Vem a mesma situação em vários jeitos diferentes. Por exemplo, quem tem problema de relacionamento. Agora veio isso na cabeça. Provavelmente isso não é a primeira vez. Já tentou uma vez, já tentou outra vez, já se frustrou outra, já se frustrou outra. E assim fica. E assim fica. Então, toda vez que você tem algo, tenho problema com o pessoal que mora no meu prédio, só encrenca com o vizinho. Bota isso aqui e faz esse movimento diferente. Olha, tu tá aceitando, tu tá olhando pra isso, tu tá fazendo micro movimentos, tu tá dizendo assim, chega. Tudo aquilo que você não aprende a dizer chega, se repete. Entenderam? E aí, como é que faz para prosperar? Movimentos diferentes. Então, a gente coloca, em vez de colocar esses movimentos aqui, a gente começa a substituir eles por coisas que vão prosperar. Em vez de vitimização, aceitação. Em vez de julgamento, é empatia, se colocar no lugar do outro. Em vez de arranjar culpados, o que eu posso fazer? O que eu tenho para aprender com isso? E aí tudo vai tomando uma proporção mais fácil. Só que você tem lados para escolher. Ou você escolhe um lado bom ou um lado ruim. Bruna, eu faço gratidão. Eu faço Ho'oponopono, eu faço orações, eu vou pra não sei onde. Agora entrou a Bia aqui. Eu faço mapa astrológico, né, Bia? Eu faço um mapa numerológico. E aí, se você não entendeu isso aqui, não faz sentido. Porque você vai estar na mesma vibração. Então, quando você traz para a consciência aquilo que está acontecendo, as coisas vão tomando proporções diferentes. Porque não foi o Ramon, a Brenda, qualquer pessoa que tomou uma decisão diferente. Não, fui eu. Fui eu que aprendi a olhar para um desafio. Tanto que eu eliminei esse nome e comecei a chamar de desafio. Porque as palavras têm poder. Então, quando eu sei que problema não é problema nenhum, eu não vejo mais nada como um problema. Só que as pessoas ficam falando dele o tempo inteiro. Ficam vitimizando o tempo inteiro. Daí você pede, quer ajuda? Quer fazer diferente? Quer? Não. Eu quero me fazer de coitadinha. Eu quero ganhar atenção e amor de um jeito diferente. E aí não prospera. E aí quando alguém faz algo diferente e começa a ser bem remunerado, diz assim, só pode que tá roubando. Só pode que tá passando a perna em alguém. Não é possível. Não dá certo. Porque tá vibrando aonde? Tudo que é menos, vibra no menos. Atrai menos. Tudo que é mais, vibra mais. Atrai mais. Parece básico. Mas é o que acontece com a nossa vida. Então, se você aprender isso aqui, aprender que um desafio, ele precisa ser olhado. Bruna, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica a vida inteira, não tá tudo bem. Mas é que fica a vida inteira no mas é que. E se não der resultado? Fica a vida inteira no e se. E se. E se. Só que e se eu tivesse começado um ano atrás a fazer algo diferente?
Entenderam? Eu não posso voltar um ano, mas eu posso hoje aceitar fazer diferente. Sem vitimização, sem culpados, entendendo que o chamado vem na hora que eles precisam vir. Entenderam? Então essa live aqui, essa aula aqui, foi para explicar para as minhas alunas que estão com alguns desafios. Foi um chamado que veio e que agora você faz da tua vida. Sim, fazer da tua vida algo próspero. E aí, quanto mais você olha, mais resultado vem para você. Quanto mais movimento, mais gera energia. É como se Deus dissesse assim, ó, eu sei que a Bruna tá em movimento. Ai, linda, Mari. Saudades. Eu sei que tá em movimento. Agora eu vou testar ela. Agora eu vou ver se realmente faz sentido isso que ela tá falando. Ou que ela tá realmente sentindo. Porque ontem eu fui... Ai, eu não devia falar isso. Ontem eu fui numa missa, tá? Ontem eu fui numa missa e a pessoa que tava falando lá na missa, a gente não conseguia isso. É como se fosse um campo de energia, porque é isso que nós somos. Eu não conseguia entrar naquilo que ele tava falando. Por que acontece isso? Na hora eu pensei, meu Deus, isso aqui é muito massa. Porque não tá dentro do coração. Porque quando a gente prega algo que realmente a gente vive e a gente sabe o que tá falando, vocês conseguem sentir. As gurias assistem aulas que eu gravei 2 anos atrás e dizem assim, eu senti. Uma me disse essa semana, Bruna, tu tá atrasando a minha agenda, mas tá sendo um atraso que eu tô edificando muito. E as alunas, as clientes, as pacientes delas estão recebendo resultado já de algo que eu fiz lá no passado. Por isso que dentro do meu treinamento tem a parte da construção, que é a Bruna machucada, a Bruna ferida, e tem a parte da evolução, que foram aulas gravadas a mais. Então são 2 treinamentos dentro de um. E que a partir dessa semana vai virar o preço, tá? Vai mudar o preço. Eu não mudei ainda porque umas pessoas me pediram encarecidamente que eu esperasse até o dia 15 para liberar o cartão delas. E eu fiz isso para elas. Então hoje eu resolvi abrir essa aula aqui para explicar para vocês. A Bruna faz movimento sempre. Porque a Bruna já entendeu esse processo. E aí, quanto mais eu entendo esse processo, mais leve ele fica. Porque se agora alguém aqui nessa live começar a me xingar, eu vou simplesmente fazer um movimento. E não vou pegar pra mim. Porque nada fala sobre seres humanos, tudo fala sobre energia. Aquilo que você tem dentro de você. Então, se você quer aprender a prosperar, entra no link da bio que a gente vai entrar em contato com você, tá? Para você fazer esse ano, que já é dia 15, já passou metade do mês, do primeiro mês, faz algo grande com a tua vida, faz algo massa com a tua vida. E para de não querer superar e prosperar sem entrar em movimento. Quem quer só entrar em movimento não se torna insuportavelmente próspera, que é o que está acontecendo com as minhas alunas. Todos os dias melhores, todos os dias micro resultados, todos os dias elas melhor com elas mesmas, elas mais fortes. Movimento. Movimento gera velocidade. Quanto mais rápido, mais velocidade. Mais rápido, mais velocidade. Porque tá no movimento. Ó,
Ok, meus amores? Bom tê-las aqui. Encaminha essa live, se fez sentido pra você, encaminha ela. Eu não sei quanto tempo eu vou deixar salva, tá? A princípio 24 horas, mas se ela tiver um bom nível de envios, eu vou deixar ela mais tempo. Senão depois ela fica só para os alunos, tá bom? Um super beijo e até mais!